Namastê. Eu, há muitos anos atrás, publiquei um livro chamado Estilos de Reiki. E o fato de eu publicar um livro de Reiki é uma forma de eu agradecer tudo aquilo que o Reiki me deu. Só para você saber, as formações que eu ministro de Reiki são as formações que eu mais gosto de ministrar. E são hoje 34 anos ministrando formações dessa técnica Reiki de imposição de mãos, que envolve iniciação, mentores, mantras poderosíssimos, que envolve uma ligação com a tradição japonesa, com os mentores japoneses também. Reiki que tem na sua origem um passado de muita luz, de muita iluminação e cura aqui para o planeta. Eu escrevi livros de Tantra, livros de Mantra, livros de Reiki, e repito, sempre que eu escrevo um livro sobre algum assunto, é uma forma de eu estar agradecendo o que esse assunto, no caso hoje o Reiki que eu vou estar falando, me trouxe. No meu livro de Reiki, Estilos de Reiki, escrito há mais de 15 anos atrás, em um dos capítulos eu abordo o tema que eu chamo de o falso Reiki. Eu já tinha uma impressão de que existia uma falsa iniciação de Reiki, mas lendo um livro da mestra de Reiki, Paula Horney, ela cita algumas situações que caracterizam o falso Reiki, e isso inclusive ressoou aqui no meu coração, porque eu tive a oportunidade de ter acesso a essas falsas iniciações, que não são por mal, que não são enganação, mas não são a verdadeira iniciação do Reiki. Então, antes de mais nada, deixa eu contar um caso para você. Eu me lembro que no final dos anos 90 existia um professor de Reiki, um mestre de Reiki, que realizou uma iniciação num ginásio esportivo, um ginásio muito grande, talvez tivesse 3, 4 mil pessoas nesse ginásio. Isso foi amplamente divulgado e nesse ginásio eram dadas aulas ao mesmo tempo de Reiki 1, de Reiki 2, de Reiki 3 e de mestrado de Reiki. Tinha um clima muito comercial, de avareza, de mesquinhez, e havia uma mistura muito grande de informações, muito grande mesmo. As iniciações eram feitas muito rápidas, sem concentração, sem amorosidade, e depois me foi apontado que essa pessoa, que se intitulava professor ou mestre de Reiki, nem era um mestre de Reiki. Então não aconteceu a iniciação, e naquele ginásio nós tivemos mais ou menos 500 a 600 mestres de Reiki recebendo uma iniciação que em realidade não era a iniciação. Deixa eu colocar para ti. Quando nós impomos as mãos em uma pessoa e transmitimos a nossa energia, isso é muito lindo, isso é amoroso, gentil, cuidadoso. Isso me lembra muito o trabalho de uma benzedeira. A benzedeira, quando ela benze alguém, ela transmite muito da sua própria energia. E eu considero o benzimento uma bênção para quem faz, para quem recebe, para o planeta Terra. A minha companheira Ananda, ela é uma benzedeira, a família dela também. Só que no benzimento você não vai fazer isso para muita gente, porque você usa a tua energia. Inclusive no benzimento, é comum nós usarmos uma arruda, usarmos uma cruz, usarmos um patuá, um pentagrama para trazer essa força juntamente com o benzimento. É usado um terço também ou um rosário. Já um padre, quando ele benze alguém, ele pode benzer 10, 12, 15, 20 mil pessoas. Porque ele benze com a força, com a egrégora da igreja romana, por exemplo. Ou um sacerdote da Umbanda, do Candomblé, da maçonaria, um sacerdote do amálgama tântrico. Quando ele toca alguém, ele tem iniciação, então ele entra em contato com os mentores dessa tradição. O reiki é a mesma coisa. Se eu não tenho uma iniciação de reiki, eu vou transmitir reiki para alguém,
Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Por quê? Porque eu vou estar transmitindo uma coisa bonita, amorosa, se eu tiver presença, se eu tiver amorosidade, se eu deixar de lado a ganância, a avareza, o comércio, mas eu não estou usando a força da iniciação, que é o que eu chamo da força da egrégora do Reiki, que pode ser mentores, que pode ser a que a gente chama de energia de Raf, que é curar, e El, que é divino, de Rafael, que é o anjo, o arcanjo, só que nós estamos falando de anjos japoneses, de mentores japoneses, muito sérios, muito focados na cura. A medicina tradicional chinesa, você sabe, ela é muito poderosa, não tem delírios, não tem fantasias. Então, a iniciação de Reiki, ela te dá uma ordenação. Você fala em nome de algo. Você tem algo por trás de você que impede que você use muito da tua energia. Um pouco nós usamos, porque estamos perto de alguém. Você usa muito pouco e você usa muito, muito, muita energia daquilo que está por detrás de ti, que você foi ordenado. De uns tempos para cá, isso que eu escrevi sobre o falso reiki aumentou demais, demais mesmo. Hoje eu percebo, primeiro, que o reiki ele perdeu o sagrado em muitas formações, ele perdeu a espiritualidade. Só para você entender, eu recebi há pouco tempo algumas informações, inclusive foram informações printadas, fotos, que nos Estados Unidos da América as pessoas vendem o reiki junto com o Tantra, que são duas egrégoras absolutamente incompatíveis. O reiki traz muita cura, pacificação, amorosidade. O Tantra traz kama, que é prazer, que é alegria, as terapias tântricas. O reiki é mais voltado para cura, se encaixa muito com o taoísmo. Mas na América do Norte as pessoas aplicam um reiki e depois tem toques sexuais, olha só, com o interagente. Tantra não é toques sexuais, não é nada disso. Mas na América do Norte e aqui na América do Sul também o Tantra ganhou essa roupagem que não é realizada por pessoas iniciadas no Tantra. Essas pessoas não têm um parampará, um diksha, um kripa guru, uma tradição por detrás. Por isso que elas vão ter muitas vezes o desrespeito com o Tantra. E com o Reiki também. Então note, existem pessoas que hoje unam o Reiki com prostituição. E existem também pessoas que hoje usam Reiki, assim, compre um curso de Reiki 1, 2 e 3 e ganhe de presente os 3, claro, para te vender alguma coisa depois. Então existe ganância, existe vaidade. Um outro ponto importante, quando nós oferecemos algo gratuito, que alguém ganha o salário com isso, vamos por você dá Reiki. E eu monto do lado da tua casa uma escola de Reiki onde eu ofereço gratuito as formações. E o teu salário, o teu soldo, que chama Parnassá na Kabbalah judaica, você perde. Você perde o teu soldo, porque eu estou dando formações gratuitas. Em realidade não são gratuitas, porque você tem 3 gratuitas e você compra a outra. Então tem uma forma de enganar, de tapear. E em termos da ética da espiritualidade, nós não podemos interferir no soldo, no salário de outra pessoa. Isso seria muito errado, muito errado. Alguém passar fome, alguém ter dificuldades, alguém não poder pagar um convênio ou uma escola para os filhos porque alguém está dando de forma gratuita o que você faz. É claro que isso é muito discutido, hoje tudo é comércio, é dinheiro, é business, e eu particularmente sou a favor da gente trocar tudo. Mas não daria mais para trocar as coisas, mas eu adoraria trocar. Aliás, muitas pessoas que vêm fazer formações comigo não têm condições de acertar uma formação ou um mapa astral, eu troco por alguma coisa. E quando há uma necessidade absurda, é claro que eu faço um tzedakah, que dentro da Kabbalah é uma doação. Mas quando começa esse comércio de reiki, e aí a gente vê o reiki ministrado por pessoas que ministram o mesmo reiki, por exemplo,
com contato com seres intergalácticos, com seres, os Inca venusianos, os Frodos, os ETs de Varginha, que são também duas egrégoras completamente incompatíveis, incompatíveis. E sobre essa questão da egrégora eu já vou estar falando já já. Mas o que eu noto isso, quando o reiki vira um comércio, as pessoas que ministram reiki, e está tudo isso escrito no meu livro, que você pode procurar no site da Humane Amor para baixar esse livro, para você ter. Quando você começa a misturar o reiki com uma série de coisas, ou trazer uma visão comercial, você percebe que a maior parte desses professores conhecem muito pouco o reiki ou adentram no reiki tão somente para ganhar uns trocados, não tem coração. Como eu me lembro da Claudete François, da Aurora Mateus, do próprio Francisco Borrello, o pessoal, os, nos primórdios do reiki, as pessoas amavam o reiki. As pessoas viam o reiki como algo sagrado. As iniciações eram tranquilas, as iniciações eram sossegadas, com grupos pequenos de reiki. Eu insisto que uma iniciação de reiki deve ser com grupos pequenos, assim como um batismo cristão, como uma iniciação no candomblé, na umbanda, como uma iniciação do tantra, sempre grupos pequenos. E a iniciação tem que ser feita com muita atenção. Note que a iniciação é um ritual mágico, onde nós colocamos um dom naquele ou naquela que é iniciado. Esse dom, no caso do reiki, é colocado no alto da cabeça, colocado no coração, colocado nas mãos, e volto a repetir, é como se fosse uma antena que te põe em contato com a egrégora, com a tradição que está por detrás dessa tradição. Então, no caso da iniciação católica, você entra em contato com a energia de João Batista, porque João Batista iniciou Jesus, que iniciou Pedro, que iniciou outro, até o padre que te batizou. No candomblé, você vai pegar a tradição lá de matrizes africanas. Quando você é iniciado no Tantra, uau, é uma iniciação poderosíssima, que vem lá da Índia antiga, muito antiga mesmo. Hoje eu estou começando a iniciar pessoas para que elas possam estar iniciando outras pessoas no Tantra. Mas eu raríssimas vezes fiz isso. Raríssimas vezes. Permitir que o outro leve adiante. E o reiki, quando você é iniciado no reiki, você leva adiante essa tradição através dessa iniciação. Existe uma iniciação da Rosa Cruz, da eubiose, da gnose. Existe uma iniciação do Colégio dos Magos, do cristianismo, do xamanismo, uma iniciação da ayahuasca, uma iniciação da Jurema Sagrada. Essa é poderosíssima, que envolve o catimbozeiro. Agora, quando você mistura um monte de situações no mesmo ambiente, com ganância, com avareza, e traz um monte de situações, o reiki é da Terra, é desse planeta, é de quem está aqui. Quando você começa a trazer elementos de outros planetas, enfim, isso cria o que a gente chama de um esquartajamento energético. Você está aqui, é uma força que vai te puxando para cada lado, uma força que vai te puxando para cada lado. A primeira característica de quem passa por isso é que você perde a fé. Perde a fé em absolutamente tudo. Na hora que aperta, você não sabe ao que recorrer. Então, quando você for aplicar o reiki, você aplica só o reiki. Faz os mantras, Daikomyo, Chokurei, Sei, Reiki, Hon, Shaze Shonen. Entre em contato com essa tradição. Vai impondo as mãos no teu corpo, se concentra em tudo isso e percebe que quando nós temos muitas brigas energéticas, de práticas erradas, eu vejo muito isso hoje no ocultismo, muito. Pessoas que adentraram para o ocultismo, para a magia, para a OTO, que é a ordem do Crowley, que é maravilhosa, mas quando você começa a misturar com um monte de coisas, pessoas que misturam gnose com Kabbalah, com pentagrama, com matrizes africanas, é notório que essas pessoas elas são meio agitadas, meio insatisfeitas.
essas pessoas por vezes se consideram donas da verdade. E normalmente elas têm muitos problemas particulares na vida. Eu conheci muitos ocultistas na minha vida que se perderam completamente, infelizmente, se perderam completamente dentro dessas misturas de egrégora que pode ocorrer com o reiki. Também, além do que existe também, o reiki ele trabalha com alguns chakras, com alguns corpos sutis. Outros estilos de cura trabalham com outras coisas. O que é importante você entender é que quando você recebe uma iniciação de reiki, o mestre de reiki ele abre o teu campo áurico. Ele coloca os símbolos dentro de você. E ele precisa estar muito bem também. O professor, o mestre de reiki, ele não pode estar desequilibrado. Ele não pode estar com nenhum tipo de energia perdida. Ele tem que saber repor as suas próprias energias também. Volto a repetir, um padre, quando eu comungava, e levava a Nanda para comungar, eu sempre falava, vamos procurar um padre que tenha fé. Vai batizar alguém da tua família, enfim, procura um padre que tenha fé. Procura um padre que quando toque o teu corpo no batismo, ele tenha os olhos cheios de lágrimas, para ele transmitir essa egrégora de Jesus que é tão poderosa. Agora, o que caracteriza uma falsa iniciação? Não considero, tirando essa pessoa que iniciou um monte de gente, que ele agiu por mal, ele agiu para ganhar dinheiro, alguns trocados, depois ele sumiu, desapareceu, a vida dele afundou completamente. O que pode atrapalhar são ambientes confusos, muita bagunça, muita mistura de egrégora, pessoas que falam muitas bobagens a respeito do reiki sem ter pelo menos estudado um pouco. Volto a repetir, quando a iniciação é só baseada em valores. Tem iniciações, por exemplo, que são tão sérias, mas que colocam o reiki no seu devido lugar. Eu anotei aqui algumas que alguns mestres de reiki que falam, meu reiki é o maior de todos. Não, é tudo igual. Se é ensinado direitinho, se é dado a iniciação direitinho, é tudo igual. Outros não ensinam um mantra de proteção, outros acabam não explicando o que é gachô, que é muito importante no reiki, que é quando nós unimos as mãos no peito, ou o reiki com o sopro, ou o reiki com o olhar. Existem formações com valores absolutamente irreais para mais ou para menos, que você perde o contato com a egrégora também, ok? Então eu sempre digo, evita o que é mais pertinho, o que é mais baratinho e outra. Hoje se fala muito das iniciações de reiki, que são as iniciações à distância, que eu mesmo faço. Dá para fazer? Dá para fazer. Na Rosa Cruz as iniciações são à distância. Mas é muito difícil fazer a iniciação à distância. Se eu vou fazer a tua, eu preciso ter uma foto tua, nós precisamos marcar uma hora para isso. Não pode ser muita gente. Outro dia eu ouvi uma pessoa dando iniciações gratuitas, aquilo que eu falei, para depois te vender alguma coisa. Misturado o reiki com os inca venusianos. E para mais de 30 pessoas, isso não vai estar certo, não funciona assim. Por exemplo, se eu te dou uma iniciação à distância, tem que ser numa hora que você entre em contato comigo, eu tenho que olhar a tua foto, você é a minha, eu tenho que estar ultra concentrado, de preferência no meio da natureza, para que isso esteja acontecendo. Agora, o reiki é uma bênção. O reiki é algo sagrado, é algo extraordinário. Eu não quero pôr medo em você, longe disso. Provavelmente você recebeu uma iniciação do reiki que foi séria, que foi para valer. E usa o reiki, pratica o reiki. Eu gosto de falar isso. O reiki é uma das maiores bênçãos que caiu sobre esse planeta, que atingiu esse planeta. Mas tem pessoas que abandonam. Eu não estou mais praticando, eu fui iniciado, mas deixei de lado. Insiste, persiste no reiki. Traz essa bênção para a tua vida.